Porque o ministro Alexandre de Moraes liberou os perfis nas redes sociais de parlamentares que tiveram as contas censuradas. A decisão vale para os deputados federais Major Vitor Hugo, Marcel Van Hatten e dos deputados eleitos Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer. Moraes atendeu a um pedido do presidente da Câmara, Arthur Lira. Alexandre de Moraes, no entanto, fixou uma multa diária de R$20 mil na hipótese da publicação de novos conteúdos contra a Justiça Eleitoral. A respeito da deputada federal Carla Zambelli, Moraes mantém a censura de suas contas nas redes sociais. Cris, Alexandre de Moraes liberou os perfis de alguns deputados, mas ainda mantém um instrumento de coação, que é essa multa aí de R$20 mil, né, diária. Sim, continua querendo ser o rei do Brasil, continua querendo dizer o que as pessoas podem ou não falar, continua ignorando o artigo da Constituição que garante liberdade de expressão a todos os brasileiros, continua ignorando a imunidade parlamentar, que dá a todos os parlamentares imunidade sobre quaisquer palavras e votos. Veja, no caso do Gustavo Gayer, que é deputado eleito, até haveria uma justificativa fora da imunidade parlamentar, mas ele tem a liberdade de expressão garantida, como todos os outros 220 milhões de brasileiros têm. Então, continua sendo descabida essa determinação. E veja, tem mais gente, né? Bia Kicis, Cabo Júnior Amaral, tem outros deputados que não foram. Eu tenho certeza que Arthur Lira pediu por todos os censurados. Não acredito que o presidente da Câmara ia ser parcial a ponto de achar que alguns deputados têm mais direito que outros de falar, né? Afinal, são eleitos para isso. E aí a gente vai continuar ouvindo que Alexandre de Moraes é o suprassumo aí da justiça, porque é o que a esquerda alardeia. A cada ato tirânico dele, quem se diz de direita, conservador ou respeitador das leis, né, da Constituição, do Estado democrático de direito, sai imediatamente em repúdio. E quem se diz de esquerda, progressista, sai imediatamente aplaudindo. É tanta coisa errada nesse Brasil, né, Paula, que a gente vê alguma coisa se restabelecendo aí, no caso, a liberdade de expressão de alguns deputados, e não consegue nem comemorar. Eu estava vendo alguns deles no Getter, que ainda estava liberado para uso, dizendo, olha, devolveu minhas redes, mas não comemorem, não há o que comemorar. E é justamente por isso, eles não podem dizer o que todos nós brasileiros estamos querendo dizer o tempo todo, que é: cadê a transparência das eleições de 2022? Cadê o código-fonte? Quando Alexandre de Moraes, como presidente do TSE, vai montar aquela comissão de notáveis pedida, não foi sugerida, foi pedida pelo relatório das Forças Armadas, e com urgência, né? Teve essa palavrinha que veio junto. Pedimos com urgência a formação de uma comissão de notáveis indicados pela sociedade civil para análise do código-fonte e das eleições 2022. Estamos todos aguardando. E aí, Ana, como bem lembrou a Cris, Moraes liberou algumas redes sociais, mas outros perfis continuam censurados, né? E ainda tem essa multa pendurada no cangote aí de R$20 mil por dia. Eu estava procurando aqui nas minhas pastinhas que eu tenho separado, eu vou achar, até o final do programa eu acho, a página exatamente do livro do Alexandre de Moraes, não sei qual Alexandre de Moraes, porque o Alexandre de Moraes, que publicou um livro sobre a Constituição, sobre a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, esse Alexandre de Moraes tem que ser preso pelo atual Alexandre de Moraes. Então, é inacreditável como a Constituição hoje no Brasil, ela é o que o Alexandre de Moraes quer que ela seja naquele dia. Ele acorda, ele joga uma moedinha para cima, ele olha a lua e ele diz, bom, essa parte da Constituição eu vou aplicar para alguns, mas não para outros, eu vou censurar alguns, mas não outros, e foi assim durante todo o processo eleitoral que nós observamos tendo o Alexandre de Moraes como presidente do TSE. Portanto, nós estamos no limbo, Paula. Nós estamos no limbo. Nós vamos acordar e dizer, não, porque a Constituição diz. A Constituição não diz mais nada. A Constituição não vale mais nada. Vale o que o Alexandre de Moraes quer.
com parlamentar, com empresário, com cidadão, com veículos de imprensa, com jornalistas exilados. Alexandre de Moraes está doido para colocar o nome do Alan dos Santos na lista da Interpol, e a Interpol já mostrou que não é um puxadinho do Supremo Tribunal Federal. Então, nós estamos no limbo, Paula. O brasileiro está no limbo. Não há Constituição, não há norte jurídico, não há ordenamento jurídico, processo legal. Quem vai ser censurado amanhã? Ninguém sabe, porque não é apenas o que você diz, mas quem diz, em qual situação. Tudo que um brasileiro ou um parlamentar venha falar amanhã, um jornalista, um cidadão, tudo vai depender do humor do Alexandre de Moraes, se ele quer censurar ou não. Portanto, onde estão os homens de coragem para se negarem a cumprir uma ordem inconstitucional? Como o Augusto muito bem colocou, a gloriosa Polícia Federal, que dentro do âmbito da Lava Jato foi elevado aí a uma instituição, uma organização de bem e benquista pelo brasileiro, assim como as Forças Armadas, quando o brasileiro confiando, depositando a sua confiança, a sua vontade de ver o império das leis no Brasil, através da Polícia Federal, através das Forças Armadas. Portanto, quem vai ter a coragem, a hombridade de começar esse dominó, esse efeito cascata, porque vai seguir. Se alguém começar a falar, não vou cumprir essa ordem ilegal e inconstitucional, esse dominó vai começar a cair. E o principal é que o povo, a nação está do lado exatamente desse tipo de atitude que protege a nossa Constituição, o próprio Supremo Tribunal Federal, todo o nosso contexto de segurança jurídica. Eu até queria voltar uma pergunta para o Augusto, que é uma enciclopédia, né, e acompanha tantos anos de janela da vida política do Brasil, um presidente que tenha tido tanto apoio popular como o presidente Bolsonaro, além dele, um apoio popular às Forças Armadas e às forças policiais, como nós vemos hoje. Então, o que está faltando para alguém dizer isso é inconstitucional, fere fatalmente a nossa nação? Não vamos cumprir. Rapidamente, não vi nenhum presidente ser tão perseguido desde o primeiro dia quanto o presidente Bolsonaro, por essas instituições, pelos outros poderes e pela oposição. O Getúlio, né, que chegou ao suicídio, ele não soube, morreu sem saber do apoio popular, porque por falta de partidos, só houve a manifestação depois da morte. E o povo, tanto tinha a maioria popular, que os vitoriosos, entre aspas, se esconderam por 4 dias. E o povo quebrou todos os jornais, com exceção da última hora que apoiava o Getúlio. Mas o presidente Bolsonaro vê o apoio popular que tem, é visível. Não tem ninguém se manifestando a favor do Lula, muito menos a favor do Supremo. Os ministros do Supremo não podem circular em nenhuma rua de nenhuma cidade do mundo onde haja um brasileiro. Não vão circular em paz. Então está evidente que o mais perseguido dos presidentes é o que tem o maior apoio popular. Então, os que defendem a democracia deveriam ser saudados nas ruas. Nós sabemos que tipo de saudação eles ouvem, né, ou recebem nas ruas. Então, eles estão defendendo a democracia. Quem está lutando contra o golpe já consumado somos nós. E temos o Silvio Navarro. Exatamente, vai apresentar e dar as boas-vindas ao Silvio Navarro. Seja bem-vindo ao programa Oeste Sem Filtro. A gente está repercutindo aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Antes de passar a bola, quero aproveitar o gancho que a Ana comentou da Constituição
o livro comentado do Alexandre de Moraes, eu não sei se é esse mesmo que você tem, Ana, mas a gente tem aqui no gancho, dá para projetar aí é esse, Ana, o livro, que eu até quero, não sei se está nas tuas anotações, mas brevemente aqui, ó, Alexandre de Moraes, antes de ser ministro do STF, diz o seguinte no livro comentado, interpretado da Constituição Federal: a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão restrição, observado o disposto na Constituição que proíbe, ele dá 3 itens, entre eles, proíbe toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Pronto, com base nisso ele podia mudar a última palavra, é a Constituição do Brasil estuprada, né, pelo autor. Seja bem-vindo, Silvio Navarro. Muito obrigado, Paula. Boa tarde para você, aqui, mestre Augusto Nunes, para as queridas Ana Paula Henkel, para a Cris, que estaremos juntos logo mais a partir das 8h30 também no Estúdio Oeste. E eu ouvia vocês falando sobre, a liberação das contas de parlamentares, 10 deputados nesse momento no Brasil. Parece que alguns já podem voltar a acessar as suas redes sociais a partir de agora, mas eram 10 parlamentares até amanhã dessa quinta-feira. E a gente não deve sequer comemorar essa liberação, porque ao comemorar, você normaliza algo que é quase que inqualificável, o que a gente está vivendo no Brasil. Porque o que o Alexandre de Moraes fez ao liberar as redes sociais foi manter uma espada apontada para os parlamentares de direita, vamos dizer assim, conservadores, liberais, e disse o seguinte: vocês podem voltar a usar o seu Twitter, o seu Instagram, as suas redes sociais, desde que vocês sejam obedientes às minhas leis, as leis que nós, 11 ministros do Supremo Tribunal Federal e os 3 ministros do STF em rodízio no Tribunal Superior Eleitoral criaram. Não a Constituição, e sim a Constituição do Alexandre de Moraes. Eu via o livrinho aí que vocês mostraram e até esse livro mostra também como algumas pessoas envelhecem mal, né? Porque o livro tem passagens que hoje o Alexandre de Moraes, se lesse, não tomaria as decisões que tomou. E só para complementar, Paula, tem um episódio em relação ao que está acontecendo no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, que a própria Câmara dos Deputados não pode ser eximida de culpa e responsabilidade em tudo isso. Não fosse aquele 19 de fevereiro de 2021, naquela sessão vergonhosa, quando 340 parlamentares... 364 deputados, eu fui pesquisar esse número mais cedo, votaram pela manutenção da prisão do Daniel Silveira e rasgaram a inviolabilidade parlamentar, a imunidade parlamentar, nada disso estaria acontecendo, talvez. Talvez tenha começado ali, quando a Câmara se ajoelhou para o Supremo Tribunal Federal e abriu mão do seu papel na Constituição, seu papel na Praça dos Três Poderes e entregou de bandeja para a ditadura do judiciário que a gente viu hoje.